Então, gente, vamos lá, né? Aqui é o professor Carlinhos, né? Professor de ciência de vocês. Não tá aparecendo o meu rosto, né, dessa vez, por causa da gravação da câmera. Mas na próxima vez dá certo, tá bom? Se você ainda não me conhece, dê uma olhadinha lá no vídeo de apresentação que eu tô lá me apresentando pra você me ver, tá bom? Então, meus queridos, olha só, a gente vai começar aqui o nosso primeiro conteúdo, tá? Que é sobre placas tectônicas e a deriva continental, quando a Terra treme. Aqui a gente vai falar sobre os desastres naturais, tá bom? Eu não vou passar a atividade do livro ainda, porque a gente só vai utilizar as questões do livro a partir do dia 8, mas a gente já vai dando início aqui ao nosso conteúdo devagarzinho, tá bom? Então vamos lá, alunos do 7º ano da manhã, vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu vou falar aqui, pra gente poder começar, é sobre deriva continental, tá bom? Você precisa lembrar o que é deriva continental para a gente poder entender o restante dos assuntos que vão vir. Só não estou lembrando muito bem de deriva continental, eu vi ano passado, mas não lembro. Então vamos lá. Deriva continental, gente, foi uma teoria proposta pelo Alfred Wegener, tá, em 1912, tá certo? E ele falava que há milhões de anos atrás, aproximadamente 200 milhões de anos atrás, existia apenas um único supercontinente. Todos os continentes eram unidos em um só. Tá? Esse daqui é o Alfred Wegener, tá? Deixa eu ativar aqui o meu pincelzinho maroto, pronto. Esse aqui é o Alfred Wegener, e ele falava que todos os continentes estavam unidos em um só, que ele denominou esse supercontinente de Pangeia, tá certo? Inclusive, existem evidências já que comprovam essa teoria. Se você ver bem aqui, gente, ó, você vai ver que a África ela se encaixa bem direitinho na América do Sul, mostrando que provavelmente, realmente, há milhões de anos atrás, esses continentes estavam todos unidos em um só, tá bom? Só que hoje a gente sabe que todos os continentes estão separados um do outro, né? Não temos um único continente, nós temos mais de um continente. Só que ele não conseguiu explicar como esses continentes se separaram. E aí a gente vai entender isso agora. Antes disso, olha só aqui mais uma imagenzinha, ó, antes e depois, tá? A Pangeia e atualmente como é, né? Os continentes estão todos separadinhos, bonitinho. Lembrando que esse processo de separação dos continentes levou muito tempo, tá, gente? Não foi do dia para a noite, não. Vários milhões de anos se passaram até esses continentes se separarem. E como é que eles se separaram, Carlinhos? Aí a gente chega aqui, ó, na teoria da tectônica de placas. Você sabe, você lembra, tenho certeza, que a nossa Terra, né, nosso planeta, a superfície do nosso planeta, a parte sólida, é a nossa litosfera, ela é composta por alguns blocos de rochas muito grandes, tá? Esses blocos não são unidos entre si, mas eles se movimentam, são as nossas placas tectônicas, tá? São imensos blocos de rochas que estão no interior do nosso planeta, né, por baixo dos oceanos. E essas placas tectônicas, ou placas litosféricas, elas se movimentam e elas podem interagir, tanto uma pode encostar na outra, ou uma pode deslizar por sobre a outra. Quando essas placas se movimentam, elas vão dar origem aos terremotos, aos tsunamis. A formação dos vulcões se dá pela movimentação dessas placas, isso vocês viram no ano passado, tanto em ciência como em geografia. Estou só relembrando com vocês rapidinho, pra gente poder começar nosso conteúdo novo, tá bom? E aqui, gente, eu trouxe para vocês verem o mapa de algumas placas tectônicas. Nós temos aqui a placa africana, a placa indiana. O Brasil se localiza aqui, na placa sul-americana, tá? Em cima da placa sul, quase no meio da placa sul-americana está o nosso Brasil, tá bom? Essas placas, elas se movimentam, tá? E elas são imensas e elas estão por todo o nosso planeta. E graças ao movimento dessas placas, de milhões e milhões de anos, essas placas sempre se movimentando, foi que os continentes foram se afastando um do outro. E aí deixou de existir a Pangeia, lembra? Lá da deriva continental. E temos os continentes como eles são hoje. E todo ano esses continentes se movimentam 1 centímetro. Ah, isso é pouquinho. Mas de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? De pouquinho em pouquinho, esses continentes foram se afastando, tá bom? Isso é a tectônica de placas, é a movimentação das placas tectônicas. A deriva continental é sobre a Pangeia, tá certo? Que todos os continentes eram um só. Tá ok? Então, gente, com base nisso, né, já que a gente fez essa revisãozinha, a gente já vai começar a falar do nosso conteúdo de agora. Carlinhos, o que são catástrofes naturais? São fenômenos que acontecem na natureza e são capazes de acarretar grandes danos materiais, há uma destruição muito grande, né, de carros, automóveis, prédios, enfim, danos materiais, ambientais, porque o meio ambiente também sofre com essas catástrofes, mesmo sendo catástrofes naturais. E também pode levar até a perdas humanas, né? Milhões de pessoas podem morrer com esses desastres naturais. Gente, uma coisa que eu quero que vocês atentem é o seguinte. Pensem comigo assim, ó. Mamãe e o papai devem estar aí perto de vocês, chame ele para pensar junto com vocês. Apesar desses problemas serem naturais,
a atividade humana, né, o impacto que o ser humano tem feito no meio ambiente também pode contribuir para intensificar esses problemas naturais, tá? Mas a gente não pode afirmar, por exemplo, os terremotos, eles são causados naturalmente, os tsunamis, é o ser humano que causa? Não, são fenômenos naturais, mas a atividade humana pode piorar a situação, tá bom? Então aqui nós temos alguns exemplos de catástrofes naturais, nós temos as secas, as queimadas, tá? Os terremotos, os tsunamis, os ciclones, os furacões. Então existem várias catástrofes naturais e a gente vai conhecer algumas delas agora, só para começar, tá bom? A primeira delas que a gente vai ver é relacionada aos ventos, tá bom? Então primeiro, professor, o que é vento? Gente, vento nada mais é do que o ar em movimento. É o ar se movimentando na superfície terrestre, tá? Essa movimentação do ar dá-se o nome de vento. Quando essa movimentação acontece com velocidade muito baixa, a gente fala que é uma brisa. Sabe aquele ventozinho que você está na praia, tranquilo, relaxado, e aí você fica aqui na varanda, vem aquela brisa do mar. Aquilo ali é um vento, só que é um vento com velocidade mais baixa. Só que esse vento ele pode se movimentar em velocidades muito altas, e aí é o que vai gerar os furacões, os ciclones, tá bom? Então o vento é a movimentação do ar. A gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir, tá certo? É igual Deus. A gente fala, mas eu não consigo ver Deus, mas a gente consegue sentir. Assim como o vento, a gente não vê, mas ele existe, tá bom? E uma coisa interessante, gente, é que os ventos eles também interferem no clima e nas correntes marítimas, mas isso aqui a gente não vai aprofundar nesse tópico, tá bom? Olha aí o gatinho sentindo a força do vento. Esse meme é muito legal, hein? Então vamos lá. Antes a gente falar das catástrofes, é importante você lembrar de uma coisa, tá? Existem alguns aparelhos que são utilizados para medir a velocidade do vento e outro aparelho que a gente usa para medir, para verificar a direção do vento. Então o primeiro aparelho é chamado de anemômetro. Carlinhos, o que é um anemômetro? O anemômetro é um aparelho utilizado para medir a velocidade do vento, a velocidade que o ar se movimenta, tá? Isso é em quilômetros por hora. Então isso aqui é um anemômetro. Para quem nunca viu um anemômetro, quando o vento bate, ó, ele vai girando. E aí quanto mais veloz for o vento, mais ele vai girar e essa movimentação dele aqui vai gerar um valor, tá? Aqui dentro você tem um dispositivo eletrônico que ele consegue medir a velocidade desse vento. Então o anemômetro mede a velocidade. Já a biruta, esse nome engraçado, ela vai te dizer a direção do vento, para onde o vento está, se ele está para o lado leste, se ele está para o sul, para o oeste, tá bom? Isso aqui é uma biruta, tá bom? Ela é sequinha, e aí quando o ar bate nela, se o vento estiver vindo nessa direção, aí ela vai esticar para esse lado. Se o ar tivesse vindo nessa direção, ela iria para o lado de cá, ela ia ficar esticada para esse lado aqui, tá bom? Então a biruta indica a direção e o anemômetro mede a velocidade do vento, tá certo? E aí, gente, só pra gente poder iniciar, eu vou falar só de um, tá bom? Não vou falar dos demais, não. Pronto. Ciclone, furacão, tufão e tornado. Professor, é a mesma coisa, né? Não é. É parecido, mas não é a mesma coisa. Então vamos começar aqui com ciclone. Ciclone significa roda, né? E como é que se forma um ciclone? Ele é ocasionado pela diferença de pressão atmosférica. Você tem o ar girando, né, devido à diferença de pressão e temperatura, o ar começa a girar de forma cíclica, tá? Imagina que você tem aqui uma corrente de ar, ó, aí o ar começa a girar de forma cíclica, né? E esse movimento do ar de forma cíclica, né, devido à diferença de pressão, vai gerar os ciclones, tá bom? Então aqui você tem um exemplo de um ciclone, ó. Eita, ciclonezão doideira. Na verdade, esse aqui nem parece um ciclone, parece mais um tornado, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a diferença. Então aqui nós temos um ciclone. O ciclone você praticamente não consegue ver, porque ele é muito grande. Ele geralmente acontece nos oceanos, tá bom? E o ciclone ele pode durar vários dias, tá? Diferente de um tornado, por exemplo, que não dura muitos dias, tá? Os ventos em um ciclone, gente, ele pode chegar até 300 km por hora, tá certo? É muito forte. E aí também você vai ter prejuízos tensos, tá? Então vamos lá. Carlinhos, o que são furacões? Furacões a palavra furacão vem da língua taino e significa grande vento. Os furacões são ciclones, ou seja, são ciclones que acontecem no Oceano Atlântico, na parte leste do Pacífico. Quando ele acontece na parte leste, eu vou chamar de furacão, tá certo? E os furacões, gente, eles têm um poder de destruição grande, tá certo? E eles podem durar mais tempo. Já os tufões é a mesma coisa que um furacão, só muda o quê? Só muda que eles acontecem na parte oeste.
Então, Carlinhos, deixa eu ver se eu entendi. Se acontecer na parte leste do Pacífico, eu vou chamar de furacão. Se acontece na parte oeste, é o mesmo fenômeno, só que eu vou chamar de tufão. Exatamente. E a palavra tufão, ela vem do árabe e significa inundação, porque esses tufões geralmente acontecem no oceano e eles provocam grandes ondas, né? Aqui você vê o rastro de destruição que um tufão pode ocasionar, tá bom? E por último, a gente não vou esticar muito, tá? Só pra gente começar o nosso conteúdo, eu vou parar por aqui, nos tornados. Os tornados significa trovoada, são colunas de ar em rápida rotação que eles parecem estar pendurados nas nuvens, tá bom? Olha esse exemplo aqui, ó, tá vendo? Parece que eles estão pendurados nas nuvens. Você só pode dizer que é um tornado quando ele toca o chão. Se ele não tocar o chão, vamos supor que ele ficou só até aqui, a gente chama de funis, tá? E os tornados, cuidado, tá? Eles são menores do que os furacões, tá? Em termos de tamanho, os furacões são maiores, duram mais tempo. Porém, o tornado, mesmo sendo menor, os ventos são mais rápidos. Então, o poder de destruição de um tornado, ele é muito forte, tá? E os tornados geralmente duram pouco tempo, 15 minutos, tá? Mas a destruição que eles causam é muito grande, tá bom? Então aqui só algumas fotos para vocês. Olha aqui o que é que um tornado pode fazer. Isso aqui foi um tornado que passou nos Estados Unidos e olha a destruição que ele causou, tá certo? E aqui, gente, ó, eu tenho outros exemplos de tornados e tem um detalhe. Quando esse tornado toca a água, quando ele acontece no oceano, eu vou chamar de tromba d'água, tá bom? Então, meus queridos, era isso. A gente vai parar por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai continuar falando de outros desastres naturais. Por enquanto a gente vai parar aqui só para você sentir o gostinho de quero mais, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.